Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Érica, eu sou médica ginecologista obstetra e tem gente que me chama de e tem outros que me chamam de doutora apesar de eu não gostar muito desse negócio de doutora. Então, nesses meus anos de carreira, já que eu estou formada há 20 anos, a gente resolveu fazer um podcast para vocês. E para que esse podcast? Justamente para a gente poder aprender melhor sobre a nossa gestação. O que você pode fazer durante a sua gestação para melhorar a sua qualidade de saúde e a qualidade de saúde do seu bebê. Então, vem comigo? Hoje a gente está aqui com a Amabile, que é minha amiga, e a gente trouxe do Instagram várias perguntas para poder responder. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deem aquele like bacana e avisem as amigas, tá bom? Então, vamos começar? E aí, Amabile, tudo jóia? Tudo bem, Tudo bom, graças a Deus. Vamos lá. Eu já estive grávida por 2 vezes. E nas 2 vezes, quando eu vi o positivo ali, pronto, eu pensei, cara, e agora? Então, e agora? Quando a gente descobre que tá grávida, por onde a gente tem que começar? Então, você sabe que é muito interessante isso que você falou, porque eu acho que não tem mulher nenhuma que descobre que tá grávida e não fica com a dúvida do e agora, né? Mesmo aquelas que planejam, elas acabam tendo essa dúvida, porque é tão inesperado, né? É um momento de descoberta e é tão legal que é um misto de surpresa, com felicidade, com ansiedade, com medo, e isso faz parte, né? Eu acho que assim, a partir do momento que você se descobre grávida, é importante que você comece a pensar em como você quer conduzir essa gestação, né? Como que você pode fazer para que você fique bem e para que esse bebê fique bem também. O que a gente tem percebido é que as pessoas têm delegado isso muito para os terceiros. Então assim, eu vou procurar o médico e o médico vai resolver. Eu vou procurar a nutricionista vai resolver. Não é verdade, né? É uma parceria. Então eu falo que assim, 80%, 90% é você com você mesma. E o resto são os profissionais podendo te ajudar. E aí sim, você tem que parar para pensar. Quem que eu vou procurar para me auxiliar nesse momento tão importante, né? E aí você vai fazer suas escolhas. Eu lembro que logo que eu me vi grávida da primeira vez, né? Porque tem uma diferença da primeira para a segunda vez. Da primeira vez foi, tá, por onde eu começo? Porque tanta coisa, eu começo fazendo exame, eu começo indo no médico, que eu tinha que fazer para a partir dali, né? Porque você tem ali informação, você tá esperando, eu pelo menos estava esperando muito, né, pela gravidez, e aí quando eu me vi grávida, eu pensei, agora eu faço o quê? Eu vou primeiro no médico, eu faço primeiro o exame de sangue, eu contrato primeiro a doula, pra onde eu vou? E aí eu lembro que foi um caminho muito, pra mim, aconteceu tudo muito rápido, que eu queria logo fazer ultrassom. E aí, no ultrassom, a gente fica naquela dúvida, tal. Eu fiz ultrassom muito cedo. Quando é que a gente tem que fazer o primeiro ultrassom para que não tenha esse medo, esse aperto? Quando é que é normal ver coração, quando é que não é? Conta pra gente. Então, é super bacana que a gente pense também em fazer uma questão de acompanhamento mesmo antes da gestação. Então, por exemplo, se eu estou pensando em engravidar, aí é legal você passar no seu médico obstetra, conversar com ele, saber o que você pode fazer com a sua saúde para que você seja uma boa terra fértil para o seu bebê, porque a gente acaba sendo o planeta desse bebê, né? E existem alguns cuidados que a gente tem que ter antes de engravidar. Um deles é o uso de baixa dosagem de ácido fólico, por exemplo, para melhorar a condição do sistema nervoso central do feto, né? O uso dessa suplementação, que é cientificamente comprovada como benéfica há muitos e muitos anos, mostra que diminui o risco de defeitos desse fechamento do sistema nervoso central, evitando que o neném tenha anencefalia, que seria a ausência de cérebro, a ausência de grande parte do cérebro, ou mesmo espinha bífida, que é quando a espinha, por onde passa a nossa coluna, né, ela se torna bifurcada no final e tem algumas lesões neurológicas. Então, é super importante saber que, mesmo antes da gestação, seria interessante você procurar ajuda técnica para ver qual caminho que você vai traçar. Bom, aí você tem que conhecer muito bem o seu corpo, porque eu falo que a gente não tem muito autopercepção corporal ultimamente, né? Mas a gente precisa entender o que é o nosso ciclo menstrual, quando que ele está atrasado de fato ou não. E aí sim você vai poder pensar em idade gestacional, em quanto tempo de gestação eu estou. Pra você ter uma ideia, aqui a gente tem mulheres que descobrem a gestação bem no início, assim, 3 semanas, 4 semanas. Foi bem o caso. E eu acho super divertido porque eu falo, gente, essa gestação vai durar muito tempo, né? Nos países mais desenvolvidos, assim por dizer, as mulheres elas começam a procurar o médico já com 8 semanas de atraso menstrual, né? Que seriam 8 semanas de gestação, tá bom? Acho que eu procurei com, sei lá, 4, 5. Exato, exato. E aí o que acontece? A gente precisa também entender que existem riscos que são
próprios da natureza. Não necessariamente toda gestação vai se desenvolver, não é verdade? Então, por que esses países preconizam que vá procurar com 8 semanas, mais ou menos? Porque com 8 semanas de gestação, já se dá para ver o embrião dentro do saco gestacional, dá para ver a vesícula vitelínica, que é o que vai alimentar esse embrião até que a placenta se forme, vai saber direitinho se esse saco gestacional está dentro do útero adequadamente, vai ouvir o coração do neném, porque daí dá para ver batimento cardíaco fetal. Então, para cada estágio de desenvolvimento do feto, eu vou ter um novo sistema se formando e podendo ser visível ou não, né? Perdão. Mas, se você descobre muito cedo, a gente não vai visualizar. E aí, muitas vezes, isso gera uma ansiedade na paciente. Branco. Não é? Então, assim, você descobriu uma gestação com 4 semanas, 3 semanas, você não vai ver praticamente nada. E aí, como é que você vai reagir a isso? Com mais ou menos 5 semanas, eu consigo visualizar um saco gestacional, eu consigo ver vesícula vitelínica, né? E aí a gente vai, dependendo do tamanho do saco gestacional, conseguir ver o embrião ou não, né? Mas é normal as pessoas descobrirem assim com 4 semanas, como foi o meu caso? Porque eu tava esperando, né? Eu tava programando, eu queria muito. Mas esse é o normal ou não? Olha, mais ou menos, aqui, existe uma variação entre as populações, mas aqui no Brasil, mais ou menos, as pessoas descobrem entre umas 5 e 8 semanas de gestação. Eu que sou ginecologista, né, descobri com 7 semanas, né, mas foi outro caso e depois eu explico, mas geralmente é nesse período. Aí você tem que acalmar seu coração, entender que precisa de tempo para esse feto se desenvolver e que provavelmente naquele primeiro ultrassom você não consiga ouvir o batimento cardíaco fetal, nem nada. Então é isso que eu falei. Nos países mais desenvolvidos, geralmente o ultrassom é feito aí com umas 8 semanas de gestação, que seria, né, de atraso menstrual e tudo, tá? Legal. Aí depois disso, o que eu tenho que fazer? Quais são os primeiros passos? Quais são os exames mais importantes nesse primeiro trimestre? Tá. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Então, por exemplo, o ácido fólico, que eu falei lá no início sobre a baixa dosagem dele, que você deve consumir para poder evitar algumas malformações do feto, ele deve começar a ser consumido antes da gestação, para você fazer um estoque e para que daí, quando o neném se desenvolver, ali logo no começo do desenvolvimento dele, ele vai formar o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular, que essas coisas possam ser incorporadas nessa divisão celular, né? E possa fazer com que o órgão seja mais perfeito possível, tá bom? Possível, porque, de novo, são interações celulares, a gente sabe que na grande parte dos fetos vai dar tudo certo, e uma minoria, bem minoria mesmo, não. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, que é por isso que a gente está fazendo o podcast, né? Então, a princípio, a primeira coisa que a gente faz é um screening, ou melhor, falando em português, né? De vez em quando eu vou falar inglês, gente, porque meu pai foi criado nos Estados Unidos e era professor de inglês, então saem umas palavrinhas, tá? Enfim, então o que acontece? A gente precisa saber se esse organismo materno está saudável de fato ou não para nutrir e gerar esse bebê, tá? Lembra que eu falei? É do planeta Terra. Eu brinco com vocês no consultório e falo assim: tudo que você tiver, você olha para o planeta Terra porque tem que ser parecido, porque é muito parecido, né? Então, a gente vai rastrear algumas coisas importantes. Por exemplo, exame para ver se você está com diabetes gestacional ou não. Ah, mas, gente, pensa assim: o exame é só para fazer o diagnóstico. Prevenção primária, que é aquela que faz com que a gente não tenha doença, tem que estar sendo feita desde antes da gestação. Então, comer direito, por exemplo, é algo que você deve fazer desde sempre. É lógico que a gestação é um momento que a gente muda muito os nossos hábitos, porque a gente quer o melhor para o bebê. Mas você precisa se atentar a isso antes. Lembra? É uma terra fértil, tá bom? Então, a gente pede glicemia de jejum para a gente poder ver se o bebê se você vai ser saudável nesse período inicial, se você já tem uma diabetes instalada ou não, né? E aí tem que tratar e tudo. Hemograma para a gente ver como que tá a hemoglobina, que seria mais reflexo de anemia ou não. Então, vamos pensar assim: o que eu, como mãe, posso fazer pelo meu filho? A primeira coisa é pensar o que eu preciso transmitir para ele aqui dentro. Bom, aqui dentro eu preciso transmitir para ele oxigênio, porque ele não respira com os pulmões, certo? Da onde vem o oxigênio? Do ar, certo? A gente inala o oxigênio, certo? E aí ele vai se ligar a um pigmento chamado hemoglobina, tá? De uma célula chamada hemácia. Essa hemácia é que vai transmitir para o nosso feto o oxigênio. Olha que interessante. Isso, através da placenta. Então, se eu tenho uma deficiência de hemoglobina, eu vou estar transferindo oxigênio adequadamente? Não. E para que serve o oxigênio?
Para Respirar. para respirar. Mas qual que é o papel mais fundamental do oxigênio? Ele é utilizado nas reações químicas celulares para a gente poder ter divisão celular, né? Então, ele é uma molécula muito importante para todo mundo. E quando você está grávida, está fazendo divisão celular para você e está fazendo divisão celular para o bebê durante 24 horas. Isso é uma maquininha de fazer vida. A gente é fábrica. Muito fábrica. Muito, muito, muito. Por isso que eu brinco que todo mundo tem que tratar a gestante como uma estrela, né? Como uma pessoa muito importante. Porque ela, de fato, é muito importante, né? Então, você precisa comer bem e ter ferro suficiente na sua alimentação para que você possa ter oxigenação adequada para o bebê, né? Por quê? Porque o ferro, ele também se liga ao oxigênio, né? Então, sem o ferro, que dá a cor vermelha ao nosso sangue, que faz parte da hemoglobina, a gente não consegue transportar oxigênio, entendeu? E na minha gestação, da segunda, eu precisei repor ferro. Isso. Nossa, e foi uma delícia. Eu me sentia tão cansada. Aí o dia que eu repus o ferro, eu falei, nossa, a vida é boa de novo. E eu só achava que era cansaço da gestação. Mas Aí você vê que a gente não conhece, não tem conhecimento de nada disso. Não, mas é porque você estava anêmica, né? Isso também é importante, pessoal. Não é todo mundo que vai ter que repor ferro. Por quê? Porque muitas mulheres têm uma alimentação super saudável. E aí a gente vai ter certeza que essa mulher não vai precisar. Quem que vai ter certeza disso? Eu, como obstetra, em parceria com um nutricionista, tá bom? A gente vai olhar a sua alimentação, vai entender se você tem uma alimentação adequada ou não e se tem ferro suficiente ou não. Porque não é só ter ferro suficiente, é ter também a noção dos alimentos que podem contribuir para a diminuição da absorção do ferro, né? Às vezes você come um monte de ferro, aí você vai lá e toma come uma sobremesa rica em cálcio, atrapalha a absorção de ferro, mas você nem sabia. Então, você também não está ajudando, entendeu? Então, o hemograma é extremamente importante para isso. A gente vê também no hemograma as plaquetas, que são elementos de coagulação do sangue, leucócitos, que são células de defesa do sangue, tá? Sanguíneo. Daí o tipo sanguíneo no hemograma. Aí você faz uma solicitação de tipagem sanguínea, né? E aí a gente vai ter a tipagem sanguínea ABO, né? E a tipagem sanguínea RH. E aí isso é para um outro podcast que é super interessante saber sobre incompatibilidade do sangue. Então, na próxima vez vocês vão saber. Bom, aí a gente falou então, glicemia, hemograma, tipagem de sangue, ABO e RH, certo? A gente pensou então todas essas questões ligadas mais ao sangue e ao diabetes. Aí a gente vai pensar em doenças que podem ser adquiridas pela mulher e que podem afetar esse bebê. Lembra que eu falei lá do que a gente pode assegurar para o nosso bebê? Uma das coisas é oxigenação, a outra coisa é segurança. Você tem que manter esse organismo materno sem infecções, porque as infecções podem provocar prejuízo tanto materno quanto fetal. Ai, que prejuízo, gente. Bom, para a gente engravidar, a gente tem um bebê que é mistura de 2 seres humanos, correto? Portanto, esse bebê não é próprio seu somente. Por mais que a gente ache que é só nosso, ele não é, né? Então, pois é, tirando o Pedro que é meu para sempre, brincadeira. Aí o que acontece? A gente acaba diminuindo a nossa imunidade para aceitar esse bebê, porque senão você reconhece como não próprio e aí que você faz o quê com ele? Você bota ele para fora. Aborta, né? Então, sendo assim, a mulher gestante, ela é um indivíduo em risco para infecções pela própria diminuição da imunidade, tá? E é isso que a mulher tem que ter consciência, porque ela precisa se assegurar dessas infecções, para que ela não as tenha. E o meio ambiente também precisa, né? O parceiro, a família, precisa entender. Não vou colocar essa mulher em risco, né? Então, algumas doenças, elas podem ser prejudiciais tanto no desenvolvimento do feto, eu posso provocar alterações nas células desse feto, eu posso comprometer a saúde desse feto, como também eu posso comprometer minha própria saúde, tendo uma infecção mais grave, né? Pode até virar uma infecção generalizada, que o pessoal chama, que é a septicemia, tá? E o bebê, ele também está dentro de um saco gestacional que tem líquido amniótico e que as infecções podem fazer com que a bolsa do líquido amniótico se rompa ou que você entre em trabalho de parto prematuro também. Então, são várias questões, desde a formação do bebê quanto ao próprio ambiente em que ele está vivendo. Certo? Então, a gente acaba pedindo as sorologias para doenças infecto-contagiosas. Existem variações a depender de onde você mora, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, em algum país, uma determinada doença que aqui no Brasil, por exemplo, já está erradicada, como é o exemplo da rubéola. Há muitos anos, a gente não tem casos novos de rubéola no Brasil.
A gente teve alguns casos que vieram importados, que a gente chama, que vieram de fora, mas a gente conseguiu isolar. E com a campanha de vacinação que a gente tem há muitos e muitos anos de rubéola, a gente erradicou a doença. Então, hoje, nós não temos a rubéola circulando no nosso país. E a rubéola era complicada, porque ela provocava surdez e déficit cognitivo, né? A criança acabava tendo um prejuízo intelectual, de desenvolvimento neuropsicomotor, inclusive, né? Então, essa já está erradicada. Ou tem alguns outros países que têm, ou algumas regiões no Brasil que têm outras doenças que não são prevalentes em outras regiões. Por exemplo, no Nordeste, a gente tem, no Norte, Nordeste, HTLV. Em São Paulo, a gente não tem esses casos. É uma doença sexualmente transmissível, né? E que também pode afetar o bebê de uma maneira não muito saudável. E que é parecida com HIV, mas não é tão deletéria assim. Mas pode ser. Também fica para um próximo capítulo, porque ela é bem extensa. Então, eu posso falar do HTLV, já que esse podcast é para todas as mulheres do planeta. Ê! Depois vou ter que pôr no Google Translator para entender o que eu estou falando, mas tá tudo bem, né? Então, na verdade, é isso. Então, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, quais são os que a gente pede? HIV, sífilis, toxoplasmose, hepatites, né? Então, hepatite B, hepatite C. Então, a gente tem um protocolo, a depender da região onde você está, que a gente pode seguir. E aí a gente fala de ciência, que é o meu crush. Amo ciência, né? Então, os protocolos, gente, são para que a gente possa ter um norte. A gente vai seguir os protocolos e quando você tem um cuidado de 1 para 1, você individualiza o protocolo, entende a cultura, o lugar que aquela mulher mora, o que ela aceita, o que ela não aceita e propõe para ela o que é mais cientificamente verdadeiro. E a gente também vai falar sobre isso num outro momento. Enfim, então você pede esses exames laboratoriais, que são as sorologias, para ver se a mulher tem algum tipo de doença ou não. E aí você vai pensar, ela não adquiriu essa doença, quais são as estratégias para que ela não adquira, né? Ela já adquiriu, qual o tratamento que eu posso fazer? Algumas vão ter cura, outras não. Alguns tratamentos são viáveis na gestação, outros não. Então, é importante a gente se preservar, né? Outro exame que a gente costuma pedir também é o exame de urina. A gente pode pedir o exame de urina 1, que a gente fala que é a sedimentoscopia, falei Medicaid agora, que é para ver os elementos que estão ali naquela urina e se você tem chance de estar com uma infecção ou não. Porque uma das células que a gente avalia são os leucócitos na urina. Se esses leucócitos estão muito aumentados, eles podem sugerir que você está com uma infecção urinária. A gente chama isso de leucocitura em Medicaid, tá? E a gente pede a cultura de urina. E a cultura de urina é para ver se cresce alguma bactéria no meio ambiente, né, que na placa de Petri, que a gente vai semear com alimentos próprios para a bactéria, e aí a gente vai pingar nessa placa de Petri antibióticos para saber se essa bactéria é sensível a esses antibióticos ou não, e quais podem ser usados na gestação, tá bom? Acho que a gente acabou fazendo tudo isso, né? Enfim, então, é importante, esses são os primeiros exames que a gente faz. A gente também tem o exame de fezes, que a gente chama de parasitológico de fezes. A gente odeia fazer. Que as crianças fazem muito, né? Os pediatras pedem bastante. São 3 amostras. Por que 3 amostras? Porque a gente pode ter um falso negativo. Então, quando você amplia as amostras, você consegue melhorar a eficácia daquele exame, a sensibilidade, né? E também ele é específico, ele vai mostrar qual verme que você tá. Tem muita gente que não pede, mas eu acho super importante pedir. Por quê? Lembra que eu falei lá da anemia? Uma das coisas que provoca anemia no ser humano é a verminose intestinal, porque ele se alimenta do sangue no intestino. Então, a mulher ela pode estar com uma verminose e pode desenvolver a médio ou até longo prazo uma anemia aí, né? E precisa que a gente trate. Eu já A tive... gente sempre acha que a anemia é só a falta de, sei lá, de ferro, de alguma comida que a gente deixa de comer, alguma coisa assim, e não, né? Não, é porque é importante que todo mundo saiba que a anemia é um sinal de doença, ela não é uma doença. Ela aconteceu por causa de alguma coisa. E não tem só anemia por ausência de ferro, viu, galera? Porque todo mundo acha que a anemia é só ausência de ferro. Não, por exemplo, a ausência de ácido fólico também leva a uma anemia, chamada anemia megaloblástica. E tem outras anemias, anemia falciforme, outras, tá? Então, é importante a gente saber qual foi a causa da anemia. E dentre as causas pode estar a verminose intestinal. Ai, mas adulto tem verme? Tem, né?
Tem. Eu mesma tive há pouco tempo, peguei e tomei água contaminada com giardia e tive giardíase, né? Mas eu já peguei N casos de até ter esquistossomose, entendeu? Ancilostomose. Ai, tudo mediquei de novo, né? Mas assim, lombriga, verminose intestinal, muitas vezes. Então, precisa sim pedir e precisa tratar. Esses são os exames laboratoriais, né? Tá. E todo médico tem que pedir? Como é que funciona isso? Só no particular ou no SUS também? Todo médico tem que pedir. Existe no Brasil, como existem em outros países também, órgãos que fiscalizam o nosso trabalho e órgãos científicos mesmo, dedicados à ciência e que vão nortear, né? Tá certo que às vezes a gente concorda e discorda de algumas coisas. Às vezes a gente tem um modelo muito mais saudável num outro país que a gente traz para o nosso também. Graças a Deus a gente tem a globalização e a internet. Então a gente consegue ver, né, o que é mais cientificamente seguro. E o que é mais cientificamente seguro não necessariamente é o que aparece nas revistas, tá bom? Para você ter um trabalho idôneo, precisam de várias fases, precisam de várias aprovações. Então, eu brinco que também não pode ter a teoria da conspiração, né? Ciência é sim para ser usada dentro do consultório. E a gente precisa saber analisar esses trabalhos e saber se eles são fidedignos ou não. Porque senão a gente acaba lendo qualquer coisa, fazendo qualquer coisa que não é verdade, né? Então, a gente tem os protocolos que são bem definidos. Hoje em dia, para você ter ideia, as entidades elas se reúnem às vezes para conversar sobre os protocolos, porque existem similaridades e diferenças, porque culturalmente somos diferentes, o nosso meio ambiente é diferente, temperatura, tudo, né? Então, a gente tem algumas coisas que são mais parte do protocolo brasileiro, do que do protocolo europeu, do que do protocolo americano, mas em geral, em linhas gerais, eles são similares. Então, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela tende, né, a seguir os protocolos científicos e aí ela nos norteia com o que deveria ser solicitado ou não. E dentro desse rol também a gente tem que lembrar do Ministério da Saúde, que também determina quais os manuais que a gente vai usar ou não. De novo, não pode ter um viés político disso. A ciência tem que estar acima disso. Ela é apolítica, a gente tem que fazer bem para o próximo, independente da sua orientação. Então, a gente tem esse compromisso com a sociedade de verdade. E todo mundo tem que ter, porque hoje é muito fácil. O acesso é fácil, né? Só a pessoa lá colocar no YouTube que ela acha um podcast como esse, por exemplo, que informa sobre tudo. Pode ser. É um começo. Daí depois você vai se aprofundando para ver se é verdade ou não. E outra dúvida que a gente tem quando a gente fica grávida e a gente começa a fazer as consultas pré-natais. Quando é que a gente começa a falar sobre o parto? Porque geralmente as pessoas falam, não, tá muito cedo. Primeiro trimestre é cedo para falar de parto? Você me lembra de uma coisa legal que a gente não falou. Muitas pessoas me perguntam assim, quando que a gente conta para a família que tá grávida? Isso tem a ver com parto também, por isso que eu lembrei, tá? Eu falo que assim, o ideal seria você contar mais ou menos depois de 8 semanas, que é quando você visualizou o embrião, viu o batimento cardíaco fetal e aí você, né? E assim, depende muito da sua intimidade, né? Eu, por exemplo, eu falei, né, que tava grávida pra minha família muito cedo. Tudo bem que eu descobri com 7 semanas. Já dava pra ouvir? A mamãe tava comigo no ultrassom, dava pra fazer segredo. Mas, assim, é lógico que depende da sua afinidade com as pessoas e tudo. Eu tenho uma afinidade muito grande com a minha família. Então, se eu perdesse o neném ou se eu tivesse algum problema, eu ia querer que eles estivessem me apoiando. Mas eles me respeitam muito, eles não me pressionam, né? É diferente em outras realidades. Então, eu sempre falo, espera 8 semanas, tá tudo certo? Beleza, vamos abrir para geral. Se não, até 8 semanas você fala para quem você realmente escolheu do seu coração, né? E depois você fala para todo mundo. E com o parto é a mesma coisa, né? Então, a gente tem que começar a falar sobre via de nascimento. E aí, via de nascimento, a gente tem duas, né? O parto normal e a cirurgia cesariana, né? E aí, a gente deve começar a falar desde o início da gestação. Por quê? A grande maioria das mulheres conseguem parir de parto normal, que seria a via mais saudável para ter o bebê, né? Tem gente que vai falar assim, você é louca? Não sou louca, gente. É só pensar. Hoje em dia, as outras áreas da medicina, principalmente as invasivas, elas vão tentar ser minimamente invasivas, não vão? Sempre. Não é? Tipo, você tá com um problema no joelho, vou abrir seu joelho? Não, eu vou fazer uma artroscopia, vou lá com uma câmera, olho, faço um buraquinho mínimo, não é assim?
Ah, eu tô com uma lesão no intestino. Ninguém abre sua barriga de cara, a não ser que seja necessário. Mas você vai fazer uma colonoscopia, entra com uma câmera por um orifício natural para olhar se tem lesão, tira a lesão, não é assim? Exatamente. Pois é, então. Por que gente, já vou chegar te cortando. Exato, é a mesma coisa em obstetrícia. A gente tem que favorecer a via mais saudável de nascimento. Claro que existem situações em que você vai precisar de uma cesariana, sim. E essa vai ser a via de nascimento mais saudável para o seu bebê naquele momento? Sim. Mas, em geral, ela não é, né? Mas é uma cirurgia salvadora, claro. Eu precisei de uma, mas foi lá quando realmente não tinha mais o que fazer. Exatamente, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, né, para a mulher e tem que conversar com ela. Porque se você se assusta de descobrir que tá grávida, imagina você não vai se assustar de ter que parir uma criança, um ser humano, né? Então, Saindo de você. faz parte da natureza. Acho que todo mundo, todo mamífero deve ter um pouco de medo, assim, né? Para desmistificar esse medo, é que vale a pena você conversar desde a primeira consulta. É lógico que os temas abordados vão variar, mas você tem que conversar, porque isso faz parte também de diminuir o medo, a insegurança, de diminuir a ansiedade, né? Eu acho que é de dar uma real escolha, né? Sim. Porque a gente tem aquela falsa impressão de que, eu vou escolher a cesariana, eu tô fazendo a minha escolha. Mas eu acho que é quando você dá a informação, quando você estuda desde o comecinho, você entende o porquê daquelas coisas estarem acontecendo. E quando ela realmente deve acontecer, né? É muito diferente quando a gente pensa em países que têm um modelo em que o parto normal é priorizado, você percebe a diferença nas pacientes, né? É muito engraçado. Uma vez eu estava conversando com umas canadenses e elas sempre perguntam assim, como foi seu parto e tal? E elas estavam conversando com a gente, tinham várias brasileiras juntas, e aí uma falou, o meu foi uma cesariana. E aí, imediatamente, as canadenses viraram e falaram, nossa, mas por quê? O que foi que aconteceu? E aí a brasileira disse, não, é que eu agendei, né? Eu fui lá para ter o neném agendado e tal. Aí elas falaram, mas por quê? Por que você agendou, né? Porque na cultura delas não é comum esse agendamento e nem fisiológico. Elas estudam para isso, para saberem que o fisiológico é um parto normal. E como a incidência de parto normal é grande, vira uma verdade coletiva. Vira normal. Não, então assim, que legal, né? Mas quais são os gargalos desse parto normal? O medo é a dor, então vamos trabalhar a dor. O que a gente pode fazer com isso, né? A imprevisibilidade, eu não sei quando vai nascer, eu não consigo trabalhar com essa imprevisibilidade, essa mistério, assim. Tá. Então vamos melhorar essa questão, porque talvez esse controle esteja te atrapalhando em outros setores da sua vida. E talvez seu filho tenha vindo para isso, para te ensinar, né? Eu sempre falo que eles vêm para ensinar a gente um montão de coisas, né? Então, eu acho que o parto é um assunto que tem que ser abordado desde o começo. As pessoas têm muito medo do parto, mas eu digo que depois do parto que é mais complicado. Exatamente. Se as pessoas soubessem que a amamentação, não teria medo do parto. Não é? Pois é. E olha que tem gente que tem dificuldade na amamentação, tem gente que não, mas é mais difícil, claro. O bebê tem que aprender, você tem que aprender, é difícil. E criar um filho, né? Exatamente. É um desafio diário. Nossa, é um perrengue, mas faz bem. Incrível, né? Porque eu tenho 2. Melhor, eu acho que para quem opta por ser mãe, porque existem as que têm o chamado e as que não, e eu respeito do mesmo jeito, mas quem tem o chamado é muito legal, porque é escrever uma história em branco de novo, né? Sentar e vamos começar tudo de novo. A gente tá falando da Disney, né? Agora há pouco, falando dos parques aqui do Brasil também. A sensação que eu tenho quando eu ia sem o meu filho e a sensação que eu tenho com o meu filho é completamente diferente, exponencialmente diferente. E a gente está falando desse sentimento todo. A gente recebe muita pergunta no seu Instagram sobre e o amor? Eu vi que tô grávida, esse amor não aconteceu instantaneamente. É normal nesse primeiro trimestre, nesse início de gestação, ou até a gestação toda, até nascer, a gente não ter esse furor? Eu acho que vai depender muito de cada mulher, claro, cada contexto, como foi a questão de você se descobrir grávida, tem a questão da psique própria e tem do meio ambiente, tem uma série de influências, né? Mas eu falo que é um amor de construção, mesmo depois que o neném nasce, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Pi, eu falei, eita, o que eu faço com isso agora, entendeu? Tipo isso, assim, é meu, né? Vou ter que dar conta. E óbvio, eu amava. Mas a cada dia eu fui aprendendo a amar mais. É diferente, né? E tem pessoas que têm um estramento muito maior. E isso é importante também perceber.
Porque existe o estranhamento, que é algo normal, que acontece com grande parte das mulheres, né? A grande maioria mesmo. E daí vai passando, e você cuida do seu filho, e vai mudando, e você vai amando. Existe o blues puerperal, que é um período em que muitas mulheres experimentam uma sensação de estranhamento e de tristeza, de não reconhecimento, que é bem logo depois do parto e dura alguns dias, que a gente chora, a gente se esgota também porque tem privação de sono, tem uma série de coisas, né, no meio. E tem a depressão pós-parto de fato, que é uma doença realmente. E ela se estabelece já um pouco mais para frente, por volta mais ou menos de 60 dias pós-parto. E que é a lacuna, né? Porque assim, vocês acabam pré-natal, aí vocês voltam com a gente por volta de 45 dias, e pouco se fala disso. A mulher tem vergonha de falar também, porque A gente geralmente vê em filme, novela, é todo mundo tão feliz. Ai, meu bebezinho nasceu, é tudo tão rápido, tudo tão lindo. A mulher já tá lá linda, magra, tudo acontecendo perfeitamente. Aí você vai pra sua casa e fala, caramba, não é bem assim. magra, não sei o que fazer com essa criança. É um negócio... É tenso, né? Pra grande parte assim. Eu falo que a gente precisa de algumas coisas, né? Quando o neném nasce, você precisa de suporte, né? Lembrar que você tá vulnerável, e você tá vulnerável a gestação toda, né? Assim como, por exemplo, os idosos, eles se tornam vulneráveis também. Em algumas situações, mulheres são vulneráveis, em outras, homens estão vulneráveis. Então, de reconhecer a sua vulnerabilidade, ter pessoas que te apoiam, ter um círculo de apoio ali, né, que a gente chama hoje em dia de rede de apoio, que é tão falada, é importante. Mas pessoas que te apoiem, sabe? Porque também as pessoas às vezes se cercam de pessoas que fazem o contrário. E aí, ao invés de te apoiar, mais estressada. aí fica triste, daí você chora mais ainda, né? Não, ela só tá chorando, não tá feliz. E também munir os parceiros e as parceiras sobre a depressão pós-parto é importante. Hoje em dia, existem questionários que a gente pode fazer durante o pré-natal, logo depois e um tempo depois de novo, que são questionários que tentam mostrar pra gente se essa paciente está tendo alguma alteração emocional importante ou não. E munir os parceiros disso, né? Esse podcast é justamente sobre isso. É sobre o que a gente pode fazer pela gente. Porque até o profissional descobrir, às vezes demorou um tempo, né? Então, a gente precisa que as pessoas perto da gente também entendam qual é esse processo e nos fortaleçam. Não adianta nada eu querer um parto normal se a minha mãe fica falando que eu não sou capaz de ter. E quando você diz que você não é capaz de ter, não necessariamente você está dizendo dessa forma. Você pode estar dizendo de formas completamente diferentes. Ai, filhinha, mas você é tão pequena, você não vai aguentar, não é melhor agendar, entende? Ou, às vezes, é porque essa mulher, ela passou por uma violência obstétrica no parto dela, ou por uma frustração, e ela acaba transmitindo ou transferindo isso para a filha, ou para a nora, né? Ou para a sobrinha, enfim. O cuidado com a saúde mental, que é muito negligenciada no Brasil como um todo, e não é só na gestação, isso é em todas as épocas da nossa vida, ele precisa deixar de ser negligenciado, na verdade, né? Tem que ter um olhar mais carinhoso para isso. É lógico que todo mundo tem um pouquinho de loucura dentro de si, e faz parte, mas eu tô falando realmente das questões de doença mental. Certo. E aí, voltando pro nosso início, né? Que a gente começa a falar, a gente vai, né? Pois é, muita coisa. Voltando pro nosso início, então, passado esses primeiros exames, fizemos os exames, quando é que eu faço o meu primeiro exame de imagem de verdade, sabe? Que é pro meu bebê? Então, é muito legal, né? Porque o ultrassom é a materialização do que a gente, às vezes, nem tá sentindo ainda, né? Mas é um exame. E é um exame indireto, né? Você joga um som, eu vou explicar bem basicamente. Joga um som, volta uma sombra e a examinadora avalia aquela sombra, né? Então, dica, escolhe um ultrassonografista e segue com ele pela gestação toda, porque aí a variabilidade no exame diminui também, tá? Bom, geralmente a gente pede para vocês fazerem o primeiro ultrassom entre mais ou menos 7 a 10 semanas, tá? Por quê? Porque pelo tamanho desse embrião, que ainda é um embrião aí, a gente vai poder definir a idade gestacional. Então, através disso é que a gente tem certeza da idade gestacional desse bebê. E a gente vai comparar com a data da última menstruação. Para todo exame, existe uma variação, né, numérica, que a gente chama de intervalo de segurança. Então, se essa variação numérica tiver, quando comparado, né, com a data da última menstruação dentro, né,
a gente considera a data da última menstruação como correta. E se tiver fora, a gente vai considerar o primeiro ultrassom como correto. Ah, e tem muita gente que me pergunta assim, mas aí eu fiz ultrassom com 15 semanas e deu o bebê mais velho. E aí eu fiz com 30 e deu mais velho. E aí foi indo. Então, dica. Quanto menor o neném, mais fácil de medir. Portanto, menos erro de idade gestacional. Quanto maior o neném, mais difícil de medir, maior é o erro da idade gestacional. Então, essa variação que eu mencionei lá do intervalo de segurança vai variar muito a depender do tamanho desse bebê. Então, um bebezinho mais ou menos de 8 semanas vai ter uma variação dependendo de 3 a 5 dias no máximo. Já um bebezinho de 30 semanas vai ter uma variação mais ou menos de 21 dias, que pra gente é muito tempo, pensando em idade fetal, né? Então, o primeiro ultrassom seria aí por volta desse período que eu te falei, de 7 a 10 semanas, para melhorar a idade gestacional. Depois a gente vai ter outros ultrassons que vão ser super importantes para avaliar outras coisas, como presença de alguns marcadores de alteração cromossômica. Nossa, falei super mediquês agora, né? Mas são alterações físicas no bebê que podem sugerir que ele tenha alguma cromossomopatia, como síndrome de Down, como cri do chá, que é lá durante a divisão celular, lá os cromossomos se formam em números diversos do que o habitual e aí podem repercutir com alguma alteração no bebê. Certo. Tá. De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer esse ultrassom? O ultrassom para ver as alterações? Então, na verdade, assim, hoje o que se preconiza seriam. Vai depender do risco da gestação. Então, por exemplo, numa gestação de risco habitual, que são aquelas gestações que não têm doenças gestacionais associadas, a gente faz mais ou menos, em média, 3, 4 ultrassons no máximo. Ah, não. Eu queria saber em relação ao tempo que você tem que fazer esse ultrassom para a gente poder ver se tem alguma alteração. Ah, tá. Bom. Aí depende, por exemplo, para cada ultrassom a gente vai ter uma janela de oportunidade. O que é uma janela de oportunidade? É quando você faz o ultrassom e que ele consegue visualizar de forma mais clara possível uma alteração. Então, por exemplo, você pensando em ver a translucência nucal, que é uma dobra que aparece na nuca do bebê por volta de 10 semanas, 11 semanas mesmo, e some por volta da 14ª semana, a gente preconiza que vocês façam esse ultrassom entre 11 e 13 semanas e 6 dias, certo? Depois disso, some essa dobra? Some. Assim como ela aparece. Então, ela apareceu nesse período de mais ou menos 11 semanas, e depois de 14 semanas ela some. Você não vai conseguir mais vê-la, e pode até ser que você a veja, mas aí já é uma outra situação. Tá? Mas na normalidade, geralmente ela desaparece. E essa janela de oportunidade é importante, porque ela vai medir essa translucência nucal. E aí, se essa medida estiver muito aumentada, não quer dizer que seu bebê tem algum problema, mas existe um rastreamento, então, positivo, e aí a gente vai ter que pedir outros exames para ter certeza da saúde desse bebê. Então, o médico, ele alerta você, olha, desse período até esse período você faz isso, desse período até esse período você faz aquilo, né? Assim como os exames de sangue também e de urina têm periodicidade, a gente vai repetir depois de algum tempo, tá? Isso falando em gestação de risco habitual, lógico. Quando você tem uma paciente com uma doença já associada, é completamente diferente o follow-up, né? O segmento. Falei de novo em inglês. Ah, vai. Entendi. Então, esses são os primeiros passos de tô grávida e agora esse é o início. Tô grávida e agora? Respira. Manda oxigênio pro seu bebê. Respira, marca o médico. Isso. Pensa que você tem que comer direito também, por quê? Porque a alimentação, ela é fundamental, né? Tanto para a gestante quanto para o bebê. Se você está em divisão celular, você vai precisar de muita energia celular. A energia celular vem da alimentação de uma molécula chamada ATP, tá? Então, longos períodos de jejum para uma gestante não é interessante, certo? Não é para ninguém, né? Mas numa gestante não é legal. E a gente já dorme, né? Já fica bastante tempo em jejum. Então, durante o dia, você vai ter que fracionar a alimentação. Isso vai ajudar você a nutrir você mesmo, a nutrir o seu bebê e a não desenvolver algumas doenças gestacionais, como diabetes gestacional. Ótimo. Legal. Mas aí uma nutricionista é importante. Importante. O médico não faz tudo, gente. Precisa de um nutricionista também. Inclusive, a gente vai conversar com você daqui a pouco, não é? Ah, vamos sim. Conversaremos com uma nutricionista do meu coração. É isso aí. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast. A gente falou de tanta coisa, não é verdade?
era uma introdução. Eu vou precisar de vocês para me ajudarem a fazer os próximos podcasts. Então, deixa nos comentários o que vocês gostariam que eu falasse e também me digam o que vocês sentiram nesse primeiro episódio. Também se inscrevam no canal, né, para receber os nossos podcasts. Outra coisa também, eu queria agradecer a todo mundo que estava aqui, todo mundo que apoiou para fazer esse podcast. Lembrando que tudo que a gente fala aqui é ciência de verdade. Tudo que a gente fala aqui vocês vão encontrar na medicina baseada em evidência científica. Então, conto com vocês, deixem os comentários para mim, falem do que vocês querem que eu fale nos próximos podcasts. E é sempre muito bom estar com vocês. Um grande beijo da Érica.